Bom, então a gente vai dar início ao trecho do filme, tem em torno de 20 minutos. Como comentei, muitas vezes as animações têm uma maneira de entendimento um pouco complicada, mas o fundamental é entender a história de Hermes e a história de Buda Shakyamuni, tem alguns episódios, e depois desse trecho do filme eu vou explicar em mais detalhes os principais ensinamentos. Então vamos agora então assistir ao trecho do filme. Para de ter medo, homens! Preparar arcos e flechas! Atirar! Atirar de novo! Que monstro é esse? É uma serpente do mar. Ela tem o poder de criar tempestades. Guarde isto. Corte! Ei, Hermes, isso é arriscado demais! Desça! Hermes, cuidado! Afrodite, e a flecha dourada? Sim, a flecha milagrosa do templo de Ofélios. Quem é esse? Hermes! Ei, Hermes! Flecha dourada. Flecha dourada. Destrua esse monstro do mar. Conseguiu! Santoro, segure minha mão!
Traga-me o que Liu quer. Que Liu quer. Que Liu quer. Traga-me os trovões do céu. O rei Hermes conseguiu. Ele é um deus. Quer dizer que Buda fará uma pregação? Sim, Buda fará uma pregação no Pico da Águia após o entardecer. Mas que ótimo! Será que eu também posso ir? Claro! Alissa, é Buda! Mas que ótimo! Estamos na Índia na época de Shakyamuni Buda. Shakyamuni? Quer dizer Buda? Mas que legal! A gente vai poder ver uma pregação do Buda lá no Pico da Águia. Fale mais baixo. Alissa, você não percebe? Buda é o irmão de alma do rei Hermes. Quer dizer, ele é a reencarnação do rei. É mesmo? 1.700 anos depois que o rei Hermes nasceu na Grécia, por volta do ano de 600 a.C., ele reencarnou na Índia como Shakyamuni Buda, onde alcançou a iluminação. O budismo, baseado nos ensinamentos de Shakyamuni, tem salvado a alma de muitas pessoas por milhares de anos. Ah, eu também quero ouvir o sermão de Buda. Rei Ajatasattu, com que está preocupado? Com a sua mãe que você mandou prender? Ou está preocupado com a morte do seu pai? O rei Bimbisara, seu pai, aquele fraco, teria arruinado esse país. A sua mãe o traiu e apoiou o rei, seu pai. Você o matou pelo bem do país. O senhor não fez absolutamente nada de errado, meu rei. Mas as pessoas estão falando mal de mim pelas costas. Dizendo que você é o assassino de seu pai e também dizendo que você mandou prender a sua mãe, uma coisa tão desumana para um rei. E por isso a sua pele é assim toda inchada. Mas, Sua Alteza, se o senhor confiar em mim, posso eliminar todos os seus problemas. Prometo me infiltrar e conquistar a confiança do grupo religioso de Shakyamuni. E com a ajuda deles, teremos um grande poder de influência sobre as pessoas. Mas, rei Ajatasattu, para conseguir fazer isso, eu preciso assumir a liderança daquele grupo. Mas acontece que Buda, aquele desagradável, está no meu caminho, aquele que me criticou na frente de todos e me fez passar por tolo. Ele provavelmente tem inveja de mim, que sou inteligente e sou ouvido pelo rei. Seria melhor que eu liderasse aquele grupo religioso. Rei Ajatasattu, eu matarei Buda pelo seu bem e pelo bem deste país. Pico da Águia. Então, esse é o famoso Pico da Águia. Buda já pregou várias vezes aqui. Ali está o platô. Olha! O que foi? Bem ali. Coloque a câmera no zoom. O que está esperando? Satoru. É o Buda. Ele nem desconfia.
Que bom que acertei. Essa foi por pouco. Buda, você está bem? A sua perna direita está sangrando. Sente-se aqui. Por quê? Por quê? Por que a rocha tinha que se despedaçar? Não pense que vai se livrar de mim. Eu não vou desistir. É o Buda. O homem divino. Como é generoso. Ele mesmo. Tem um olhar sagrado. É aquele homem. Vem aqui. Ah, e o que foi? Satoru, o que foi? Shhh, silêncio. Leva ele. Satoru, aquele homem. Oh? O que estão tentando fazer? Eu não sei, mas eu sei que temos que correr e avisar o Buda. O que estão fazendo aqui? A gente tem que falar com o Buda agora. E o que vão fazer quando encontrá-lo? Vocês não são daqui, garotos. Acho melhor vocês virem conosco. Vamos. Não faça isso, o Buda está correndo perigo. Claro, claro. Vocês vêm conosco. Parem! Não podem fugir! Agora vocês são realmente suspeitos. Vamos, garotos. Me solta, o Buda está correndo perigo. É um elefante assassino na Nalagiri! Corram! Ele Cuidado, Buda. Oh. Oh. Ah. O que é isso? É incrível. Inacreditável! Tudo é grandioso mesmo! Você viu? Viva Buda! Viva! Viva Buda! A iluminação de Buda é capaz mesmo de transformar um elefante violento em uma criatura pacífica.
Isto pode matar até mesmo um elefante em alguns segundos. Vou usar isto, uma poção mortal. Buda, atrás de você! Devadatta. Foi ele quem fez o elefante se rebelar! Devadatta, eu quero que saiba que desrespeitar as regras e quebrar a harmonia de um grupo é um pecado grave. Entretanto, a disciplina é um caminho eterno. Se você se arrepender profundamente, poderá sempre recomeçar. Devadatta! Está ferido? O que você tem? O que foi? Rei Ajatasatru. Grande Buda. Ai, que lindo. Bom, agora é hora da gente ir andando. Ei, podem parar! Fazem parte do grupo de Devadatta, não é mesmo? Claro que não. Não, está na hora. Estamos no limite de tempo. O sistema liga a máquina do tempo automaticamente quando ficamos numa era por um determinado período. E agora? O sistema está instalado na máquina e se alguma coisa acontece com os passageiros, a máquina volta para casa e busca ajuda. Se perdermos a máquina do tempo, talvez nunca mais voltaremos para casa. Vamos ficar aqui para sempre. O que é que vocês estão cochichando? Por favor, deixe a gente ir embora. A gente tem que correr, a gente São cada vez mais suspeitos. Precisamos ter uma longa conversa. Por favor, solta a gente! Solta a gente! Vamos embora! Estamos perdidos. Ei, deixem esses dois irem. Hã? Ele está nos mandando soltar esses dois. Soltar por ordem de quem? É o Buda! Essas duas crianças são meus caros discípulos. Discípulos? Em minhas vidas passadas, eles lutaram ao meu lado contra os inimigos da verdade e do amor. Buda e seus discípulos são um só. Eles possuem uma ligação profunda pelos laços do coração e da mente. Ó, Buda! Buda! Ai, Satoru, estamos sem tempo, vamos! Obrigado, ó grande Buda. Obrigada, grande Buda. Vamos, Satoru, rápido! Mas que droga, eu queria realmente ouvir a pregação do Buda no Pico da Águia. Onde partimos? Conforme a gente
assistiu nos filmes, a gente acompanhou um pouco a história de Buda Shakyamuni, a história do deus Hermes. Mas antes de falar especificamente sobre essas duas figuras, existem aquela questão de, será que Deus é um só? Esse sempre foi um grande questionamento na humanidade. Existe o politeísmo, que acredita em vários deuses, e existe o monoteísmo, que existe em um Deus só. No caso, qual seria a interpretação da Rap Science? Deus, com D maiúsculo, é um só, que é o Criador, que é o Serokantari. E, junto com o Serokantari, existem os espíritos guias que acompanham a humanidade, que, na verdade, ele mesmo envia esses espíritos guias. E contar Deus é um tanto quanto estranho. Será que tem um? Será que tem dois? Não é algo contável. A maneira mais próxima da verdade é você entender Deus como uma consciência única, e essa consciência ela envia Messias, Salvadores, espíritos guias durante a história da humanidade. E o mais importante de tudo é a gente entender que Deus, ele nunca, Sorokantari, ele nunca abandonou a humanidade, ele nunca abandonou a gente. Mesmo nos períodos mais difíceis, inclusive até principalmente nos períodos mais difíceis, ele sempre esteve com a gente. Se ele próprio não veio ao planeta Terra, com certeza ele enviou partes dele para guiar e orientar a humanidade. Um livro que eu sugiro que todos leiam, acredito que todos ou a maioria já leu, é o livro As Leis do Sol. Nesse livro você vai entender mais a fundo toda essa estrutura da história da humanidade, como que a humanidade se desenvolveu com esses espíritos guias. Esse livro, só para a gente ter uma ideia, ele foi pregado na era de Ramu, foi há milênios. Então, o rei Ramu, que também é parte da consciência de Alcantara, ele pregava as leis do Sol. Então, é um livro bastante completo. E sempre quando a gente fala dos irmãos de alma, das partes de Alcantara, a gente sempre fala de países longe. Então, a gente fala da Atlântida, fala do Nepal, mas será que aqui perto da gente a parte da consciência de Alcantara já existiu? E a resposta é sim. Na região do Peru, o Renchar Crowd é um nome difícil de entender, né? Renchar Crowd, que é escrito, e ele veio em uma época na qual a região do Peru, toda essa região, ela é muito ligada, muito mística, e tem muita questão com alienígena. E nessa época, as pessoas que moravam nessa região, elas acreditavam que Deus ele estava fora delas, e que os alienígenas eram deuses. E o Renchar Crowd veio pregar o contrário, ele veio falar que, na verdade, Deus ele mora dentro de você, e que você é parte dele, e que os alienígenas não deveriam ser reverenciados. Isso mostra que cada época, cada região tem um ensinamento apropriado. Por isso que Buda pregou um tipo de ensinamento, por isso que Jesus pregou um tipo de ensinamento, por isso que Moisés pregou um tipo de ensinamento, Confúcio, todos esses iluminados, por que eles pregaram ensinamentos diferentes? Porque cada povo, cada região e cada tempo precisava daquele ensinamento. Essa que é a grande diferença. Por exemplo, uma região de deserto, o tipo de ensinamento que é pregado é diferente de uma região temperada. Muda. O Criador, como o mestre escreve no livro As Leis do Sol, o Dharma, ou a verdade espiritual, ela é como se fosse fios. E esses fios, eles vão se entrelaçando, tem várias cores esses fios, e eles formam um cobertor. E esse cobertor, ele aquece o coração do ser humano. É assim que a humanidade tem sido desenvolvida. E a gente não se desenvolveu de uma ameba. O ser humano não virou o ser humano porque ele veio de uma ameba ou sei lá do quê. Ele sempre foi o ser humano. E o Criador, o Sorokantari, sempre esteve nos acompanhando. E Hermes e Buda são encarnações da consciência de Alcantari. Hermes tem os registros de Hermes Trimegisto, tem uma série de ensinamentos do deus Hermes, e uma característica dele é que ele era muito forte nas lutas, ele foi um deus guerreiro, ele era deus do comércio, principalmente o comércio marítimo, e guerras. O Hermes foi uma pessoa que ele entrou em conflito, ele dominou países, ele fez muita guerra, e
essa era uma característica dele. Ele usava as próprias forças para construir um país, para combater as tropas inimigas. Isso gerou morte. É fato que numa guerra vai acabar tendo matança. E na vida depois, que Hermes veio antes de Buda, da vida depois na qual ele foi Buda Shakyamuni, você pode ver que ele fez o extremo oposto. Se na vida anterior ele matava pessoas, defendia países, fazia guerra, ele fez o contrário. Buda pregava a paz interior, ele pregava a força da mente. Por quê? Quando Hermes entrou em tantos conflitos, ele gerou um karma, no caso de morte. E parte desse karma foi resgatado quando Buda pregou o oposto, a não violência ou a questão da serenidade, o poder místico. Aquela história que a gente viu no filme, da pedra descendo, indo até tentando matar Buda Shakyamuni, é verdadeira. Isso é uma fábula, aconteceu mesmo. E Buda Shakyamuni tinha essa capacidade de usar o poder psíquico, destruir objetos, esse tipo de coisa era normal naquela época. Ele tinha essa capacidade. Tem aquele rei doente também, ele tinha uma doença e ele conseguiu se curar. Então, Buda Shakyamuni também tinha essa característica. Ele tinha essa força do amor e da virtude. Tem uma história de Buda Shakyamuni que é a seguinte: uma vez ele estava meditando perto de um lago e uma pessoa se aproximou dele e falou assim: por que você só fica meditando? Por que você não vai para o inferno, ajuda as pessoas que estão lá? Por que você não é mais ativo? Você medita, você prega o Dharma, por que você não vai salvar cada uma das pessoas efetivamente? Buda estava próximo desse lago, tinha uma região de pedras, ele pegou uma pedra pequena, aí ele jogou no lago, aquela pedra bateu na água e afundou. Aí ele falou assim para esse viajante, essa pedra, quando eu jogo ela na água, o que acontece? Ele falou, afunda. Por quê? Porque ela é mais pesada, ela é mais densa que a água e por isso ela afunda. A lei da autorresponsabilidade, ela funciona da mesma maneira. Não importa o que eu faça, se uma pessoa escolher determinado caminho, ela, e unicamente ela, é responsável por aquilo. Eu posso fazer o que eu quiser. Tudo. Mas no momento que a pessoa escolher um caminho, ela vai ter que arcar com as consequências. Apesar da gente ter essa imagem de Buda Shakyamuni como sendo uma pessoa muito tranquila, muito calma, quando o assunto era a lei da causa e efeito, o karma, a autorresponsabilidade, ele era extremamente rigoroso. Extremamente rigoroso. Tanto quem já participou do culto aos antepassados aqui na Rap Science, os sutras do culto aos antepassados são orientados por Buda Shakyamuni. A gente sempre tem que buscar lembrar essas características de Buda Shakyamuni, mas ele tinha uma característica bastante diferente do deus Hermes. E tanto Buda como Hermes, eles buscaram acender a chama no coração das pessoas, porém, utilizando meios diferentes. Hermes, ele utilizava a guerra, o comércio, a riqueza, para construir o reino de Deus. Essa era uma característica dele. Já Buda, ele utilizava os ensinamentos, a prática de meditação, os poderes psíquicos, para também trazer o reino de Deus aqui no planeta Terra. Por isso que é muito difícil a gente entender ou dizer o que é certo e o que é errado. Porque mesmo os irmãos de alma de Alcantara, cada um deles veio numa época diferente, tem uma característica diferente um do outro. Por exemplo, o deus Tote, ele viveu na Atlântida, ele era muito focado na ciência. A Atlântida foi uma ilha, uma região que tinha um desenvolvimento científico absurdo. Eles estavam muito desenvolvidos cientificamente. E isso é uma parte da verdade. O desenvolvimento científico não necessariamente ele é maligno. A ciência não necessariamente ela é algo ruim. Porém, há algo em comum, isso, inclusive o mestre prega isso
nesse livro aqui, As Leis do Sol, que todas as civilizações, em algum momento, elas tiveram algum período no qual elas tiveram uma decadência. Elas acabaram se arruinando. E gostaria de citar um trecho aqui do livro As Leis do Sol, no qual é falado sobre esse surgimento e desaparecimento das civilizações. A gente vive hoje a 7ª civilização do planeta Terra. Teve a civilização de Iramu, Tote, todos eles criaram civilizações. E se a civilização vai acabar ou não é outra história, isso vai depender de cada um de nós. Mas gostaria de dizer que toda civilização ela tem um ápice e ela tem uma decadência. Na época de Hermes, a Grécia teve um ápice, teve uma decadência. Na época de Buda, a civilização teve um ápice, teve uma decadência. A civilização de agora, a gente está na era do advento do Sorocantari. Teoricamente, a gente está no ápice. A gente está indo rumo a um desenvolvimento muito grande daqui para frente, mas em algum momento a gente vai ter uma decadência. Então, um dos pontos é que uma nova civilização, embora herde a cultura e valores da anterior, sempre procura nova escala de valores. E cada uma dessas civilizações abre espaço para que a humanidade empreenda o treinamento e aprimoramento da alma no processo da reencarnação do ser humano. Isso significa que o fim de uma encarnação, o fim de uma civilização é o prelúdio do início de outra. A gente não tem aquela frase, quando uma porta fecha, a outra abre, ou quando uma porta fecha, uma janela abre. Quando Deus Hermes veio ao planeta Terra, ele criou a civilização da Grécia. A Grécia teve o apogeu dela e ela teve a decadência dela. Mas depois da Grécia, a civilização continuou. A época de Buda Shakyamuni também, a civilização continuou. E a gente vive hoje esse momento, no qual a gente tem o advento do Sorocantari, parte da consciência do Sorocantari alojada no corpo do mestre Okawa e pregando o ensinamento. E a gente viu no filme também, no final, quando o Buda diz assim, aqueles dois são meus discípulos, você pode soltar eles, porque eles são meus discípulos. E é mostrado no filme esses discípulos, na época de Hermes, ajudando o deus Hermes a batalhar. Isso mostra como tem um trecho desse sutra de discípulo, no segundo sutra, tem uma parte que diz o seguinte, que os laços entre mestre e discípulos, eles permanecerão eternamente. O fato de você criar um vínculo espiritual com o Alcantari, e você acreditar no ensinamento, você praticar o ensinamento, cria um vínculo espiritual com a consciência de Alcantari. E, muito possivelmente, quando um irmão de alma do Sorocantari vem ao planeta Terra, a sua alma vem junto, devido a esse vínculo. Ou quando a consciência central vem ao planeta Terra, você acaba vindo junto. Por isso que é fundamental que a gente crie esse vínculo, porque ele nunca é perdido. A civilização de Hermes, no caso, começou na Grécia, depois foi para as regiões nórdicas, e dentro dos 4 corretos caminhos, Hermes ele era muito focado no amor e no desenvolvimento. Essas eram as 2 principais características do deus Hermes. Já Buda Shakyamuni, ele pregava os ensinamentos focados na mente. Sempre nos irmãos de alma do Sorocantari, você tem esses 2 tipos de características. Tem irmãos de alma que são focados na parte de construir o externo melhor, ou uma sociedade melhor, que é o caso de Hermes, e tem irmãos de alma que focavam mais na construção do reino interior, que é você construir a sua mente, você purificar e lapidar a sua mente. Já o Sorocantari, ele busca os 2. A gente, em nenhum momento, negligencia o aprimoramento espiritual, e a gente também não negligencia a sociedade à nossa volta. O que a gente almeja é ser uma pessoa melhor, construir a nossa personalidade, o nosso caráter com os ensinamentos, e fazendo isso, tornar a sociedade um lugar melhor, construir o reino búdico. Essas 2 mentalidades são importantes quando a gente fala sobre
os ensinamentos da Rap Science. Tanto as civilizações que existiam no passado, Ramu, o Gárnia, todas elas existiram sob a orientação do senhor El-Cantari. E o fundamental nisso tudo, que é o ensinamento básico da Rap Science, é a busca do correto coração. É você buscar a sua mente sintonizada com Deus, com o senhor El-Cantari. Quando a gente sofre demais, quando a nossa vida está sombria, quando a gente está na escuridão, na verdade, o que está acontecendo? A gente está ficando longe da luz de Deus, da luz de El-Cantari. Quando você se aproxima da luz dele, aí você recebe, você revigora a sua energia, você volta a ter esperança. O momento da escuridão é aquele momento no qual você acaba se afastando da luz divina. Tem uma analogia em relação a isso, que é a gente, quando nasce, a gente não conhece o ensinamento ainda. Você nasce, você esquece a sua vida passada e você começa a viver aqui no seu plano físico. Inclusive, o nenê ele chora por 2 motivos. O primeiro, ele está desconfortável porque ele saiu do útero, e o segundo, ele está com medo do que vai acontecer. A criança ela não chora de felicidade. Ela não chora porque ela está feliz. Isso que ela nem sabe o que vai acontecer. Que ela não chora porque ela está feliz que ela nasceu. Ela está chorando porque ela ficou incomodada que ela saiu do útero. E o segundo, ela está chorando porque ela está ansiosa pelo que vai acontecer na vida dela. E ainda vão lá e dão um tapa na bunda dela. Aí já está a introdução à vida. É a primeira aula que você tem. Você está chorando, desespero, vê um cara que você nem conhece, uma mulher dá um tapa na sua bunda e sei lá o que vai acontecer depois. Essa é a introdução à vida humana. E quando a gente nasce sem conhecer a verdade, o mestre tem uma analogia que é a seguinte: é como se você estivesse numa caverna escura, tateando. Você imagina uma caverna escura, você não enxerga nada. É igual você apagar a luz aqui. Ou você vai para o interior, quem já foi para o interior, no escuro, aquela escuridão, mas é escuridão mesmo, aquele breu, não é escuridão de cidade, é escuridão de mato. Você não enxerga, você bota a mão assim na frente da cara, você não vê, é breu, é escuro. E se você não conhecer a verdade, você vai ficar tateando o resto da sua vida. Então você vai com a mão assim para descobrir aonde você está, qual que é o próximo passo e se não tem nenhum perigo. Agora, quando você conhece a verdade, você busca o ensinamento, é como se você tivesse um capacete e ligasse uma lâmpada. Quando você liga uma luz, você já consegue enxergar pelo menos um passo à frente, já te ajuda. Quando você se dedica com afinco ao aprimoramento, a potência dessa luz aumenta. E você para de tatear, porque você está enxergando agora. Aí você sabe o que você tem que fazer daqui para frente. Você tem confiança, você tem esperança, você sabe o que deve ser feito, por causa do conhecimento. Por isso que é fundamental, o DNA da Rap Science é o aprendizado. A gente nunca vai deixar de aprender. Tanto que todas as atividades nossas envolvem aprendizado. Seminários, as palestras. Por quê? Quanto mais você aprender, mais você vai enxergar daqui para frente o que você tem que fazer. É como se você tivesse perdido e recebesse um mapa. Quando você está perdido, o que você mais quer é uma direção. E é isso que os ensinamentos proporcionam para nós. E na era moderna, existem hoje uma série de problemas que muitas religiões do passado não conseguem resolver. Por exemplo, a inteligência artificial. Qual que é a postura correta em relação à inteligência artificial? Ou a existência de alienígenas. Existe ou não? Existe, né? O mestre fala sobre a existência de alienígenas. O movimento LGBTQ, enfim. Todas essas questões elas têm que ser resolvidas. E é por isso que uma nova religião ela é necessária. Por isso que a Rap Science hoje se faz tão importante e por isso que é fundamental que a gente consiga aprender os ensinamentos. A gente sempre deve ter essa consciência de que essas pessoas que a gente fala
da época de Hermes, da época de Buda, muito possivelmente foi a gente, por exemplo. Você podia ter nascido naquela época. Você pode ter criado um vínculo naquela época e ter nascido hoje novamente na era do advento do Sr. Alcantara para novamente se aprimorar. Resumindo o que a gente conversou hoje, primeiro, o Sr. Alcantara, ele sempre envia partes da alma dele e também envia espíritos guias para guiar a humanidade. Por isso, a humanidade nunca ficou abandonada. Essa é um tipo de mentalidade que a gente tem que extrair da nossa mente. Se você assistir muita televisão, se você lê literatura ou informações materialistas, você vai chegar à conclusão de que a humanidade foi abandonada. Porque eu cheguei a essa conclusão já há um tempo. E foi difícil tirar isso da minha cabeça. Quando você estuda o materialismo, ou você é muito focado no materialismo, chega uma hora que você fala, não é possível. Deus não, o mundo ficou desse jeito é porque foi abandonado mesmo. Mas isso não é verdade. Quando você olha a história da humanidade por uma ótica correta, a humanidade ela nunca foi abandonada. Ela sempre foi orientada, nutrida, educada por bodhisattvas, por anjos, por arcanjos, que sempre buscaram guiar a humanidade. Hoje não é diferente e amanhã não vai ser diferente. E a nossa vida também. Muito possivelmente, todos nós, ao longo da nossa vida, fomos também orientados e seremos orientados daqui para frente. É fundamental que você estude o livro As Leis do Sol, sempre brinco que é o livro de leitura sugerida e obrigatória, pelo menos uma vez por ano é fundamental que você leia esse livro para entender realmente a história da humanidade. A gente viu a questão de Hermes e Buda Shakyamuni, que na verdade são encarnações da mesma consciência, são irmãos de alma da mesma consciência que é Alcantara. Apesar da Red Science não ser uma religião budista, ela é outra religião, o irmão de alma de Alcantara foi Buda Shakyamuni, assim como o irmão de alma de Alcantara foi o deus Hermes, e o corpo central do Sr. Alcantara hoje trabalha aqui no planeta Terra, parte da consciência alojado no corpo do Mestre Okawa. Isso já aconteceu há 300 milhões de anos com o deus Alfa e há 150 milhões de anos como o deus Elohim. O Elohim dos judeus é o mesmo Elohim que a gente fala aqui. E, por último, é necessário que esses ensinamentos modernos existam para resolver os problemas modernos. Muitos problemas do passado, você não consegue mais resolver eles com ensinamentos do passado. O Dharma, ele é uma roda. Já devem ter ouvido esse termo, roda do Dharma. Por que é utilizado o termo roda do Dharma? Porque, por mais óbvio que pareça, uma roda, ela gira. Ela está em movimento. E quando ela vai girando, ela vai indo para frente. É isso que é a roda do Dharma. Tudo isso que a gente falou hoje, esse fluxo da história da humanidade, é o fluxo dessa roda do Dharma. Ela vai girando e ela vai indo para frente. Então a humanidade está extremamente materialista, é feito um plano celestial para combater o materialismo, que aconteceu no século XVIII, quando teve o Manifesto Comunista do Karl Marx, foi feito então um plano celestial, os espíritos guias enviaram grandes iluminados, como Edgar Cayce, vários cientistas, para combater o materialismo. Então, isso sempre aconteceu na história da humanidade. E a gente tem que entender o momento que a gente vive hoje, é esse momento crítico, mas no qual a gente está sendo orientado. A gente, na verdade, tem que buscar a orientação. A gente tem que buscar o ensinamento. Você tem que ter sede de ensinamento. Igual a gente está tendo sede agora, que está calor, você tem que ter sede de buscar a verdade. Não adianta querer resposta pronta. A gente tem que ir lá e tem que buscar. Você tem que ler, você tem que aprender, você tem que ouvir, porque é aí que você vai encontrar as suas respostas. E quando que eu vou ficar completo? Nunca. Nunca. Graças a Deus. Imagina só, chegasse uma hora que você ficasse completo. Fala, estou completo já. Inclusive, já ouviram falar do rei Midas? Tem o rei Midas, que ele tocava e transformava tudo em ouro. Teve uma mensagem espiritual, só para finalizar. O rei Midas, ele foi um tipo de ser, ele era um espírito elevado,
E ele concluiu o aprimoramento dele no planeta Terra e ele foi para outro planeta. Hoje ele está em outro planeta. Então, se eu ou vocês, a gente concluir o nosso treino aqui no plano físico, chega uma hora que aí você muda. Nunca vai acabar. Você sempre vai estar treinando. A vida nunca é uma série de respostas. A vida, ela sempre é uma série de perguntas. Mas o fundamental em tudo isso é você sempre buscar a mente correta, que é a sua mente sintonizada com o Senhor Alcantari. Esse é o ponto-chave. Sempre voltar a sua mente para o Senhor Alcantari e buscar concluir o seu aprimoramento espiritual. Esse foi o tema de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Muito obrigado.